Seja bem-vindo a mais um debate autárquico proposto pela Conta Lá, uma gigantesca operação jornalística e inédita, já que é a primeira vez na história da televisão em Portugal que um canal se propõe a realizar 278 debates autárquicos, ou seja, em todos os concelhos de Portugal continental. E agora vamos olhar para Torres Novas. O retrato socioeconómico de 2023 mostra-nos um rendimento mediano abaixo da média nacional e regional, desigualdade significativa, outras fragilidades, já lá vamos, estradas degradadas, queixas sobre limpeza, pragas, envelhecimento da população, sistemas de saúde em falha, são hoje problemas centrais em Torres Novas. O Partido Socialista lidera o município com uma clara vantagem de 5 vereadores, seguem-se PSD, CDS, Movimento pela Nossa Terra, Bloco de Esquerda, CDU, todos com um vereador, e é neste contexto que vamos conversar sobre o futuro do Conselho. Passo a apresentar os meus convidados: José Trincão Marques, pelo PS, Tiago Ferreira, AD, PSD, CDS, Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, Manuela Dias, do Movimento pela Nossa Terra, e Júlio Costa, da CDU. Já voam papéis, é bom sinal, é cá estão, não faz mal, pode deixá-los. Eu agora pedi à vossa capacidade de síntese pelo seguinte: vou introduzir aqui um tema que é um tema comum e uma preocupação comum a todos, e a resposta não deverá ser muito longa, mas é importante perceber. Estou a falar da fábrica da Crota Oliva, é uma fábrica que processa bagaço de azeitona e há anos que está a gerar queixas de maus cheiros, poluição. O Executivo de PS já considerou que não tem condições para operar. Vou fazer só um pequeno resumo da situação atual. Está parada desde 2024, pela ação da ASAI, a suspensão imediata por irregularidades e fraudes em produtos. A medida da Câmara notificou uma notificação de encerramento no prazo para regularização 60 a 90 dias. Há investimentos anunciados pela fábrica de 2 milhões para um eletrofiltro a instalar. Há uma possível reativação se houver cumprimento legal e técnico. Este é o panorama. José Trincão Marques, se for eleito, mantém a decisão de fecho definitivo desta fábrica ou aceita a reabertura após as obras? Antes de mais, boa tarde e felicito-os por esta realização desta iniciativa, que é importante. É importante aproximar os eleitos das populações e, portanto, felicito-os, efetivamente, como disse, é uma iniciativa pioneira em Portugal e felicito, e é um gosto de estar aqui. Em relação à Crota Oliva, e não só à Crota Oliva, e falo em geral outras empresas... Vamos falar deste caso, depois podemos falar de outros. Eu estou a falar da Crota Oliva e em relação a todas as indústrias poluentes que existem no centro de Torres Novas. Na minha opinião, e há muitos anos que me bato por isso, Torres Novas tem que se bater pela recepção apenas e autorização de funcionamento de empresas não poluentes. E não é de agora que falo nisto, já falo nisto há bastante tempo, aliás já falámos nisto na Assembleia Municipal também, e portanto, seja a Crota Oliva, seja outra empresa que for, que produza poluição, seja ela com efluentes líquidos, seja maus cheiros... Então estava a dizer que se for eleito, defende o fecho definitivo. Defendo a análise do processo com todo o rigor e, portanto, não permitirei o funcionamento de empresas poluentes no Concelho de Torres Novas. Até porque se instalarem o tal eletrofiltro? Depende, eu não sei. Isso é uma questão técnica, eu não sei. Depende, depois só está instalado é que se pode ver, não é? Isso eu não sei. Agora, uma coisa é certa, Torres Novas tem potencialidades enormes. Aliás, um dos fatores que nos distingue dos concelhos vizinhos é precisamente... É outra conversa e vamos lá ter precisamente. Só queria saber a sua posição perante este caso. O que nos distingue dos concelhos vizinhos é precisamente a qualidade ambiental que temos 3 áreas protegidas e, portanto, temos que defender o ambiente a todo custo. Está clara a sua posição contra este tema. Tiago Ferreira, PSD, CDS, o PSD classificou a fábrica como um atentado ambiental. Mais uma vez, a questão é esta: se assumir a presidência, o que é que vai fazer? Antes de mais, também cumprimentar os restantes candidatos, dar-vos os parabéns por esta iniciativa e também cumprimentar os torrejanos que estarão a assistir ao nosso debate. A posição do PSD é clara desde o início. Nós somos contra empresas que não cumpram com a lei. Se a empresa não cumpre com a lei, tem que ser encerrada. Se apresentar um projeto de viabilidade para não poluir e para fazer a sua atividade
cumprindo as regras ambientais, terá o nosso aval. Portanto, se forem feitas as obras... Se tiver condições para não poluir, para não prejudicar as populações, se não forem, avançará com o encerramento, mesmo que isso ponha em causa... Não poderemos contemplar situações em que as populações são prejudicadas por causa de questões ambientais. Elas têm direito à sua vida, está com qualidade de vida. O Bloco de Esquerda tem sido a força política mais vocal perante a tua exigência do fecho desta fábrica. Por isso mesmo lhe pergunto, Helena Pinto, bem-vinda, se forem instalados os tais filtros, o que é que o Bloco de Esquerda defende que se mantenha ou mesmo assim que o encerramento definitivo? Bem, muito boa tarde a todos, cumprimento os candidatos e a candidata. Também gostaria de ter uma palavra para esta vossa grande emissão, que no fundo é uma grande aventura e que é uma estreia absoluta em termos de eleições autárquicas, e dizer-vos muito diretamente sobre essa questão. A Crato Oliva tem vários problemas. Tem os problemas de poluição, não é de agora, e tem outro problema muito grande, que é estar instalada junto de uma aldeia e junto de uma povoação. E isso é que não pode ser. Portanto, o Concelho de Torres Novas precisa de ser ordenado e tudo o que é empresas e indústrias, não é empresas, é indústrias, peço desculpa, tem que ir para as zonas industriais. Não pode estar paredes meias com as habitações. Por outro lado, a Crato Oliva já demonstrou ao longo dos tempos que não tem muito interesse em renovar-se, não tem muito interesse em adaptar-se. É fácil dizer que vai pôr os filtros, vai fazer isto e aquilo. Só quem lá esteve dentro é que viu o que aquilo é. Já esteve lá? Eu não, mas teve a Proteção Civil da Câmara Municipal, a qual eu falei, e que me disseram, nem imaginam o que é que lá está dentro. Portanto, a Crato Oliva tem só uma solução, que é fechar ali e eventualmente abrir numa zona industrial, mas com todas as condições devidas. Muito bem. Ali já não há hipótese. Deixa-me só dizer uma coisa. O Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre esta matéria, porque a Câmara Municipal é responsável, é quem faz o licenciamento, mas o Governo também é. Portanto, questionámos, levámos depois a resposta à Câmara e à Assembleia Municipal, aliás, e vemos que há aqui um jogo de metade das responsabilidades é da Câmara, outra metade é do Governo e pronto. E o que ali importa é resolver o problema. Muito bem. Manuela Dias, o MPNT, ou seja, Movimento pela Nossa Terra, coloca a transparência e a qualidade de vida no centro da campanha, mas ainda não, pelo menos eu não detectei uma posição pública clara sobre a fábrica. Qual é a vossa posição? É assim, boa tarde a todos, cumprimentos, tenho muito prazer em estar com vocês e cumprimento toda a gente que nos vai ouvir daqui a uns dias. É assim, em relação ao movimento, a nossa posição é que tudo quanto seja poluente não deve existir. A todos os níveis, que nós já vimos várias vezes, por exemplo, por causa das situações de poluição, matarem milhares de peixes no rio. E até hoje não se sabe o que é que aconteceu. Ontem em Torres Novas estava irrespirável o ar, não sei se aperceberam, e continuamos sem saber, não há uma informação, não há uma providência, não há coisa nenhuma. Portanto, tudo quanto seja poluente tem que deixar de ser, tem que seguir as regras e as leis, e em relação à localização, concordo... Portanto, defende o fecho ou o fecho, ou realmente ter condições, porque estar a trabalhar sem ter condições é uma morte lenta. É para as populações, não é futuro para ninguém, nem para a própria fábrica. As coisas são legisladas, têm que se cumprir. Muito bem. Júlio Costa, a CDU apoiou uma moção de censura contra o Executivo por falta de ação, mas o PCP tem historicamente defendido a manutenção de postos de trabalho. Esta situação, se for eleito, vai decidir a favor do fecho da fábrica, pondo em causa os postos de trabalho ou não? Bem, antes de mais, um agradecimento e uma saudação para este projeto, que é de louvar, e um cumprimento a todos os que nos estão a ouvir. O PCP defende a manutenção dos postos de trabalho, mas não é a qualquer custo, e é com empresas que se renovem, que cumpram a lei, isso é uma possibilidade. Aliás, como começou por dizer, há um investimento previsto, será suficiente? Não sei.
é preciso perceber como é que chegámos até aqui. Porque é que há esta inação há tanto tempo? Há quanto tempo é que isto dura? Porque é que a empresa tem pavilhões não licenciados e continua a elaborar? Porque é que não se instalam ou antes de haver este problema e esta revolta? A sua pergunta é obviamente irónica, portanto está-se a referir ao poder camarário. Ao poder camarário, sim, foram questionados várias vezes em assembleias municipais e não só, acerca disso e a resposta foi sempre esquiva, nunca. E isso é um problema de Torres Novas e termino só com isto. Esse é um problema de fundo das últimas décadas de poder local em Torres Novas, que é a falta de comunicação para com a população e o esclarecimento das populações. Se estão a fazer alguma coisa, têm de esclarecer e dizer que estão a fazer. Estão a comunicar com a empresa. Não basta dizer numa Assembleia Municipal, olha, telefonei ao dono da empresa e estamos a conversar. Bem, perante essas palavras, tenho obviamente de dar a palavra ao Partido Socialista para de alguma forma estar a ser responsabilizado por isto. Vamos a ver, eu sou Presidente da Assembleia Municipal, não tenho poder executivo. Está bem. Mas houve uma Assembleia... representa o Partido Socialista, é quem está... Exatamente. Mas não significa... Eu não tenho nenhum poder executivo. A Assembleia Municipal reúne 7, 8 vezes por ano, certo? E, portanto, eu, desde há vários anos, e não é há 2 nem há 3, é há 20 ou 30, que sou intransigente nestas questões da defesa do ambiente. Seja na valorização do Real Monda, mas seja na falhas que houve por parte do Executivo nos anos anteriores? Vamos lá ver. As questões ambientais há 20 ou há 30 anos, eu já estou na Assembleia Municipal há 20 e tal anos. Quando eu falava e há atas sobre isso, de questões ambientais, falei de hortas urbanas, existem atas sobre isso, riam-se de mim. Este tipo é maluco. Falar de hortas urbanas, quer dizer, em Torres Novas. Quando se falava a primeira pessoa a falar da vedação da nascente do Real Monda fui eu, numa Assembleia Municipal, e isso está documentado. Portanto, eu defendo a qualidade ambiental em Torres Novas, seja nesta empresa, seja em todas. Isso é um ponto de honra para mim. Claro, mas pronto, mas estava a tentar falar no enquadramento geral do coisa. Agora, não, senão vamos sair do coisa, eu tenho aqui questões relevantes, nomeadamente sobre o PDM. Okay. Sim, mas temos que dizer alguma coisa. Vamos dizer, quando responder às perguntas todas, se quiserem podemos voltar. O novo PDM propõe, obviamente, exclusões da REN em zonas industriais e urbanas. Começando por si, José Trincão Marcos, o PS tem defendido uma captação de investimento, criação de novas áreas industriais, Riachos, Sibéria, por aí fora, como motor do desenvolvimento. E a minha questão é, está disposto a sacrificar áreas de reserva ecológica para atrair empresas? Por princípio, não. Onde coloca então o limite entre crescimento económico e proteção ambiental? Por princípio, não. A Reserva Ecológica Nacional é uma figura criada pelo arquiteto Ribeiro Teles, nos anos 80, e foi pioneira na Europa. E, portanto, eu sei que a Reserva Ecológica Nacional incomoda muita gente, mas é uma das principais conquistas que houve em Portugal, pelo arquiteto Ribeiro Teles, quando teve responsabilidades governativas, e a Reserva Ecológica Nacional deve ser mantida ao máximo. É evidente que há pequenos ajustes. Essa gestão não é fácil. Pois não. Qual é o limite? Só em casos de interesse público. Só em casos de interesse público importante. O que é que eu penso acerca dos investimentos a captar? Eu penso que tem havido um desfoque há algum tempo de captação de determinado tipo de empresas que não interessam. Quais? Empresas poluentes. Quais? Por exemplo, olha, falámos há pouco de uma, não é? Vamos falar de mais. E eu defendo, até porque são empresas, para além de serem poluentes, são empresas que remuneram mal os trabalhadores. Portanto, não fixam quadros qualificados, nem da terra, nem atraem quadros qualificados de fora. Portanto, é importante. E este então, problema como é que filtra é chave, que empresas é que vai querer atrair para investimento? Eu defendo a atração de empresas tecnológicas ligadas à saúde, ligadas às novas tecnologias, ligadas à educação. Tem algum mapeamento feito de possíveis interessados ou não? Tenho algumas, mas não posso estar a dizer aqui, como é lógico. Poder pode, o problema é seu, não é meu. Não posso, porque não vou dizer que é a empresa A, B ou C. Não, mas eu tenho de que áreas? Era isso que eu queria perceber. De que áreas? Da área da saúde, por exemplo, de áreas tecnológicas, mas é um assunto que tem que ser trabalhado, como é óbvio. Mas, portanto, há sinalização. Há sinalização. Muito bem. Aliás, nós temos conselhos no país que fazem isso. Claro. O Conselho do Eiras, por exemplo, faz isso bem. Pronto, eu só estava o Conselho do Fundão faz isso bem. Claro. E temos que mudar
o foco para esse tipo Muito de bem. empresas e não só para Deixe-me empresas passar mal aqui remuneradas e a mal remuneradas não, que remuneram mal os seus trabalhadores e que poluem. Não é? Claro. Tiago Ferreira, o PSD critica o apoio, aliás, critica o peso financeiro da gestão socialista, mas apoia o reforço da competitividade na indústria. Apoia estas exclusões da REN para facilitar investimento industrial, mesmo que isso implique perder zonas ecológicas? Vamos lá ver, eu acho que é preciso centrarmos aqui a questão do investimento e a questão das zonas industriais. Torres Novas, neste momento, tem zonas industriais suficientes se houvesse capacidade do Partido Socialista de ter uma estratégia para o nosso município. Se nós tivéssemos uma estratégia de desenvolvimento e de captação de investimento real, com um regulamento de apoio ao investimento... Mas eu quero saber é a sua estratégia. A nossa estratégia Caso é precisamente seja essa. Nós, durante os últimos 4 anos, temos defendido que é preciso fazer um regulamento de apoio ao investimento, é preciso captar as empresas. Nós, no nosso programa, temos identificado quais são as empresas que queremos, a área da transição energética. Nós temos um ponto estratégico na zona... A transição energética pode ser mais específica? Posso, ou seja, nós queríamos trazer para a zona, por exemplo, industrial da Zibreira, que é um polo estratégico A1, A23, que nos permite depois também fazer a questão da intermodalidade. Mas trazer para lá o quê? Empresas de produção de hidrogênio. Nós tínhamos no nosso programa trazer a primeira fábrica de produção de hidrogênio verde em Portugal. Mas disse tínhamos no programa, já não tem? Temos no programa em 2021, portanto já identificámos esse cluster. E esse dossiê continua aberto? Continua aberto. E há interessados? E há interessados. E, portanto, nós tivemos na Câmara de Cascais, onde tivemos a ver a questão do ponto, que fizeram lá um ponto de produção de hidrogênio, e nós temos uma situação extraordinária no nosso concelho, que é um gasoduto que passa, que liga Portugal de sul a norte. Deixe-me só terminar o meu raciocínio, eu digo-lhe já. E nós podíamos estar a injetar hidrogênio na rede do gás natural e melhorávamos a eficiência da combustão e baixávamos os gases de efeito de estufa. O hidrogênio tem muitos benefícios. A minha questão não é bem essa. Portanto, está identificada o interesse dessa área. Exatamente. E nós. Mas eu queria saber, e caso seja eleito, tem um prazo para esse projeto avançar? Nós temos uma estratégia a 5 anos para a reconversão das zonas industriais em zonas de atividades económicas. Este projeto concreto, o hidrogênio, acha que num próximo mandato, caso seja eleito, consegue pô-lo em prática? É possível. Até porque nós perdemos aqui uma grande oportunidade, que era fazer uma revitalização dos meios de transportes, que era alterar o meio de combustão para hidrogênio. E havia um aviso aberto para esse investimento e a Câmara de Torres Novas não foi capaz de o agarrar, e a Câmara de Rio Maior, por exemplo, tem um investimento no parque deles, no parque tecnológico, que conseguiu. Sim, o hidrogênio é uma energia que está a gerar e a atrair muito investimento. Mas também podemos falar do biometano, do biogás. Há muitas alternativas. Mas é nessa área de energética. Exatamente. Muito bem. Helena Pinto, as áreas da REN são obviamente fundamentais para a proteção do Rio Almonde, as linhas de água e biodiversidade, isso ninguém discute. O Bloco de Esquerda tem sido uma força firme na defesa ambiental e denúncia da poluição. O Bloco rejeita totalmente qualquer exclusão da REN, mesmo que isso impeça a criação de habitação acessível, emprego jovem ou energias alternativas. Bom, para já no Concelho de Torres Novas não estamos nessa situação. Não precisamos de prescindir de zonas da REN para fazer outro tipo de investimentos. Não é preciso, não é? Aliás, nós estamos em pleno processo de revisão do PDM. E ainda bem que coloca a questão do PDM. Mas então como é que responde àqueles, e conhece bem isto, que acusam o Bloco de bloquear o desenvolvimento? Não, por amor de Deus, eu já respondo a isso. Mas só dizer o seguinte, ainda bem que falou do PDM, porque eu gostava muito de ouvir o posicionamento de todos os candidatos e de todos os partidos sobre a revisão do PDM, cuja consulta pública terminou há um mês, coisa assim. Tanto quanto eu sei, o Bloco de Esquerda foi o único que apresentou propostas concretas. Não conheço as do PSD, têm que as divulgar. Nós divulgamos na internet todas as nossas propostas apresentadas. Na Assembleia Municipal que se realizou sobre esse tema, não as apresentaram, nós apresentámos as propostas. Então, quais são as vossas propostas? Porque nós temos um conjunto alargadíssimo de propostas. Que se quiser, eu vou aqui, não posso peço aqui todas, falar. Mas tem que me dar uma linha estratégica. Exatamente, a linha estratégica
estratégica que é exatamente o problema. E uma das questões vai responder à questão do investimento. O problema é que o Partido Socialista apresentou uma linha estratégica em que continua a apostar na logística como o fator principal para o desenvolvimento do concelho. Nós não acreditamos nessa linha de desenvolvimento, porque já lá temos logística, muita logística, e segundo, porque é um setor que não cria riqueza, e por outro lado, baixos salários, contratos a prazo, precariedade. Portanto, não concordamos. O PDM é nada mais, nada menos que o instrumento mais importante para o ordenamento do território de um concelho. Ora, aqui é que nós temos que pensar as grandes linhas. Vamos ao investimento e vamos às empresas. Bom, eu podia agora dizer que ia buscar uma empresa do digital, ou que ia buscar uma das questões culturais, ou do cinema. Podia dizer N de coisas. Todos nós podemos. Vê-se, vou buscar isto. Não. Sim. O Bloco de Esquerda não diz isso. O Bloco de Esquerda diz o seguinte: se nós queremos um desenvolvimento e queremos, de facto, apostar na chamada de empresas de valor acrescentado, que fixem quadros, todo esse discurso que o fazemos há muito tempo, precisamos de olhar para os nossos vizinhos. Nós não podemos viver sozinhos. Nós precisamos de olhar para os concelhos vizinhos e, de uma vez por todas, sentarem-se à mesa e olhar para o território. Juntarem. Como? Olhar para o território. Olhar para o território todo, juntar recursos financeiros, humanos, técnicos e dizer: nós queremos um parque empresarial capaz de competir a nível nacional, mas que junte os concelhos daqui desta zona todos. Sozinhos não vamos a lado nenhum. E aí sim, agora eu posso lhe dizer, vou-lhe dar um exemplo, Zona Industrial de Riacho, não é? O PS esteve 20 anos para infraestruturar, 20 anos. Já agora permita-me um parêntese, o candidato Trincão Marques não pode agora desligar-se da governação do seu partido durante 30 anos, não pode fazer agora, não. Era presidente da Assembleia Municipal, não tinha poder executivo, verdade, mas tem poder da palavra, tem poder da persuasão e tem poder de influência. E nós nunca ouvimos o candidato Trincão Marques contra isto, ou contra aquilo, ou contra aquilo outro. Ele acabou de dizer que estava contra, por exemplo, o funcionamento da empresa poluidora. Sim, convenhamos, pudera. Não, com certeza que diz isso. Diga, mas espera, deixe-me concluir. Não é? Conclua, por favor. O PS teve 22 anos para infraestruturar a zona industrial dos Riachos. Ora, isto é que é ser amigo da economia e das empresas? Pronto, deixa para que possa responder. E agora nós fizemos uma proposta concreta, que eu acho que também merecia ser debatida, que é o quê? Vamos ver quais são as empresas que queremos atrair. Isto não é quem então, chegar primeiro ocupa. Porque já que há pouco concluiu, diga-me, quais são as empresas que o Bloco de Esquerda quer atrair? Olha, queremos atrair empresas que fixem quadros, que paguem bons salários. Por exemplo, na área do digital, para a transição digital, inclusivamente empresas na área das artes e da cultura, porque não? Nós temos uma tradição enorme nisso. Outras empresas de produção mesmo, de produção tecnológica. Então, não tem uma área específica que seja mais estratégica para vós? Não pode ser uma área. Não pode estou ser. A perguntar. Ninguém pode ficar dependente de uma área. Entenda-me. Ninguém pode ficar. Quem ficar dependente de uma área não tem futuro. Muito bem, está esclarecido. 30 segundos. Muito rapidamente, 30 segundos, só dizer o seguinte. Eu peço só que não entrem algo que vai-se ouvir e depois não se percebe quem está a falar. Eu, como Presidente da Assembleia Municipal, evito intervir porque sou árbitro, não é? Aliás, já fui chamado a atenção. Você não está aqui para falar, está aqui para intervir. Apesar disso, eu sou Presidente da Assembleia Municipal há 10 anos, sensivelmente. Mas agora aqui está como candidato. Estou como portanto, candidato. Tem que sujeitar estou a dizer que apresentei várias propostas a este nível, inscrevi nos órgãos de comunicação local, nomeadamente no Riachense, tenho um artigo, o Jornal Riachense, tenho um artigo onde falo na cooperação, há mais de 10 anos, na cooperação intermunicipal, isso que foi falado, há mais de 10 anos, onde falo na centralidade de ferroviária e rodoviária, na captação de empresas tecnológicas e não poluentes, e eu próprio apresentei... Então, mas não se sente de alguma forma frustrado por ter estado a alertar isso e o seu partido não ter dado em alguns aspectos escudo a isso? Frustrado, ainda há pouco disso. Eu, quando propus as hortas urbanas há 15 anos, ninguém levou a sério. Por exemplo, eu propus 3 medidas que posso dizer e foram aprovadas por unanimidade na Assembleia Municipal. Propus a interdição do glifosato,
que é um veneno que é Uma utilizado, utilização. que é um veneno que é utilizado. Mas a União Europeia já tem fortes proibições sobre isso. Exatamente, mas não está devidamente, nós aprovamos em todos os espaços públicos, certo? Sim, já está não proibido está e temos completamente, até, é verdade, exatamente. é verdade. E Conclua também que eu em relação quero à dar a palavra. nascente do Real Monda, por exemplo, e podia falar de outros exemplos. Tenho evitado, enquanto Presidente, tenho que ser árbitro e não posso fazer. Ok. Agora, em artigos escritos em jornais, Pronto, Tenho muita tem coisa dito escrita. o que pensa. Manuela Dias, a sua coligação coloca a transparência e a boa gestão no centro do seu discurso, ainda não definiu publicamente uma posição clara sobre as exclusões da REN. Se for Presidente, vai assumir a exclusão de áreas da REN para ganhar espaço para a indústria e a habitação ou vai recusar qualquer alteração? Olha, isso é uma situação que tem que ser vista e mesmo agora a REN e o PDM são, como é que eu ia dizer, princípios que vêm e que nos vão governar durante muitos anos e são feitos a régua e esquadro. Portanto, tem que ser feito caso a caso, tem que se ver as... Mas houve alguma reflexão no seio da sua coligação para terem um plano concreto e uma opinião sobre E isto? ouvimos muita gente e muitas queixas e queixas que não têm razão de existir. E que é que incluem? Qual é o caminho a seguir? O caminho a seguir é pegar no problema e debatê-lo convenientemente com todas as pessoas, porque todas as pessoas têm ideias e ideias boas e todos juntos é que podemos melhorar. Quais são as alguma ideias coisa. do movimento? Em relação à REN, Sim. olha, é assim, como é que eu ia dizer, isto é tudo novo, não é? Vamos começar agora e em relação ao que está eu concordo em absoluto com a doutora Helena, em relação ao ponto de vista dela, pronto. Isto é tudo novo, mas quando estamos a candidatar a um cargo público temos que ter Claro, os dossiês claro, preparados. claro, mas não temos nada para trás feito nós, como movimento, não é? Sobre esse tema. Isso é um tema que está em cima da mesa. Portanto, ainda não podem apresentar um programa concreto. Pronto, temos o programa, que entretanto Muito bem. vamos pôr cá Permite-me fora. só que faça. Deixe concluir, por Só favor. que ele já... Peço desculpa. Diga. Não, era só se... Não, vamos acabar esta ok. ronda, porque Já eu quero falaram falar de muito e tantas eu coisas também interessantes gostava de falar. dos vossos programas que eu acho que vale a pena. Atenção que esta área é muito importante para o desenvolvimento de Torres Novas. Mas Acho que faz é a muito opinião interessante. do movimento e era importante tê-la aqui registado. Júlio Costa, a CDU apoiou também esta questão, mas em termos de investimento, atração de investimento, por onde é que passa as vossas grandes preocupações para o Conselho? Eu acho que já foram ditas aqui algumas palavras-chave e até da questão daquilo que já existe e de valorizar aquilo que já existe. Exatamente. Por exemplo, o centro histórico da cidade. Ou apoiar os micro, pequenos e médios empresários. Por exemplo, existem produtores de laranja, de azeite, que, por exemplo, do apoio para a venda dos seus produtos no mercado municipal, que está miserável. E há anos que está miserável e sob promessas de requalificação daquilo. Mas em relação ao PDM, queria deixar a nota da documentação extremamente complexa, sem um resumo não técnico sequer, a documentação não tem isso, que impossibilita o cidadão comum de fazer uma análise que possa apresentar propostas com a complexidade que o tema exige. Depois, em relação ao PDM, a centralização do desenvolvimento imobiliário em Torres Novas, Riachos e Meia Via põe em xeque o desenvolvimento das restantes freguesias rurais, bem como pode Mas quanto às empresas, ainda me respondeu. Setores já me respondeu, mas para a CDU faz sentido atrair que tipo de investimento? Investimento de emprego qualificado. Mas que áreas? Pode-me dizer, desde já se falou do indústrias... digital, mas também de indústrias produtivas. Tem-se acabado com a produção, mas isto é um problema a nível do país. Acabou-se com as produções todas. Ainda o ano passado faliram duas empresas, o ano passado da CMG, foram 200 trabalhadores para o olho da rua. E quando se pergunta o Presidente Municipal e a Assembleia Municipal, pois já tive ao telefone com o... Pronto, mas então vamos tentar centrar-nos nas vossas propostas para o futuro
mais do que no passado, senão não temos tempo para tudo. Vamos falar agora também a diversificação Claro. do investimento. Vamos falar agora da situação da saúde, que é importante e preocupa todos os municípios, não só no vosso concelho. A situação atual, a urgência pediátrica do Hospital Torres Novas tem enfrentado encerramentos regulares ao fim de semana, adicionalmente falta de médicos de família, especialmente em freguesias como Sentis, e que persiste, aliás, desde 2022. José Trincão Marques, que incentivos municipais concretos, sei lá, habitação, bolsas, o que seja, vai implementar para fixar médicos no concelho já no próximo mandato? O principal problema da saúde em todo o país é precisamente a falta de atratividade de médicos para as zonas do interior. Os médicos preferem trabalhar em grandes centros urbanos. Por isso é preciso dar-lhes incentivos para saírem dos grandes centros. Pronto. Mais do que o projeto Bata Branca, acho que é importante, e há municípios aqui da nossa comunidade intermunicipal que o fazem, é fundamental dar-lhes subsídios, e o município pode fazer isso diretamente, é legal fazê-lo. Está no seu pensamento político fazer isso, se for eleito? Claro que sim. Tem verbas já pensadas para isto? O orçamento nem sequer foi aprovado, o orçamento para o próximo ano, mas não é lógico, mas plano, tem essa intenção, como é óbvio. Eu, por exemplo, há municípios do norte do Médio Tejo, não quero estar aqui agora a individualizar, que fazem isso e pagam razoavelmente como forma de atrair, mas mesmo assim não é fácil. Porque os médicos, não é só o dinheiro que conta para se deslocarem para a província. Claro que não, há questões que têm a ver com a família. Tem a ver também com o desenvolvimento profissional, claro, de estarem junto de grandes centros urbanos onde podem desenvolver-se de outra maneira, mas há que, não podemos baixar os braços, e a forma que não há outra, é reforçar, portanto, o apoio financeiro, oferecendo habitações, oferecendo inclusivamente complementos salariais. Isso é legal e é possível, e é um dos caminhos. Está programado por da minha parte, sim. Caso seja eleito. Da minha parte, sim. Muito bem. Eu tenho que falar sobre isso. E qual é a posição do PS? Era muito importante falar sobre isto porque eu falo disto porque eu candidatei-me em 2021 e continuo neste projeto com ambição de vitória, e nós no anterior mandato fizemos uma proposta para a criação do regulamento de apoio à fixação de médicos. Esta foi uma iniciativa nossa e eu gostava de deixar aqui um ponto muito importante para os torrejanos. Os presidentes de junta de freguesia são as pessoas que dão a cara à frente das populações. São eles que enfrentam diariamente as dificuldades quando os nossos idosos não têm acesso aos seus médicos de família e que precisam muitas vezes deslocar imensos quilómetros das aldeias para o centro da cidade, claro, para poder ter acesso à saúde. E muitas vezes ficam à espera e, portanto, nós enquanto políticos, e isto tem que ser um pacto, não pode ser só o PSD, não pode ser só o Bloco de Esquerda, tem que ser um pacto. Nós enquanto forças políticas temos que nos juntar e temos que perceber que as medidas que possamos fazer em conjunto para atrair os médicos são fundamentais. Portanto, tem planeado continuar um pacto com todos os partidos. Nós propusemos que o regulamento de apoio à fixação de médicos tivesse o contributo dos partidos que estão, neste caso, no Executivo Municipal. Fizemos a proposta ao PS. E esse pacto tem objetivos? Tem o objetivo de fixar os médicos. Tem metas de conseguir dar um médico de família a todos os cidadãos. Portanto, o objetivo era esse. Porque nós temos, neste momento, a ULS, temos de ter um trabalho conjunto com a LS do Médio Tejo, porque é eles que têm essa competência, e nós temos presidentes da Junta de Freguesia que abdicaram do seu valor mensal para pagar as deslocações da médica do centro da cidade, do centro de saúde, para ir à freguesia dar consultas. Mas tem quantificado qual seria a necessidade de médicos para suprimir as necessidades atuais? Sim, nós precisamos pelo menos entre 5 a 10 médicos de família para estarmos seguros que toda a gente tem capacidade de resposta. Agora, muito importante é que este trabalho tem que ser feito em cooperação com a Unidade Local de Saúde, porque a Unidade Local de Saúde é que pode fazer essa contratação. O Dr. Trincão Marques disse bem, não é fácil captar médicos, não é um problema só de nós atrairmos com esse tal rendimento, nós podemos lhe dar as habitações, mas se eles não se sentirem atraídos porque gostam de trabalhar, têm condições, sentem que vão ter a idoneidade deles melhorada, que vão melhorar na sua carreira, nós não vamos conseguir fixar. E, portanto, isto tem que ser um trabalho conjunto com o Governo e com os partidos. Portanto, ficasse o seu compromisso com um acordo, um pacto de regime quase com as forças políticas, já é um princípio. Exatamente. A CDU, o PCP, aliás, tem influência nacional e já levou, aliás, ao Parlamento propostas para o Médio Tejo. Que medidas legislativas concretas
vai defender para assegurar exatamente que haja mais médicos de família em Torres Novas? Falou bem quando diz as medidas legislativas e a responsabilidade do Governo Central tem nesse assunto, porque primeiro a delegação de competências no âmbito da saúde nas autarquias é um desastre e é um caminho de extermínio do SNS. E neste caso, enquanto autarcas, para a CDU, a posição deve ser sempre de defesa do caráter universal do SNS, tal como vem plasmado na Constituição da República Portuguesa. E temos vários exemplos. Mas ainda não me disse qual eram medidas legislativas concretas que acham que era importante. A valorização dos salários dos médicos, os contratos de exclusividade, ou que seja, aumentos salariais para o SNS, aumentos salariais, valorização das carreiras, e podemos entrar por aí, mas não estamos, apesar da questão ir ao panorama nacional, porque não é um problema só de Torres Novas, mas deixo só o exemplo para comprovar como temos razão nesse sentido. Sempre que a Câmara ou as juntas de freguesia tomaram nas suas próprias mãos a colocação de médicos, os médicos ficaram lá pouco, aos cuidados de saúde foram completamente voláteis a chegar à população, como foi o projeto EVA ou os projetos Bata Branca. Apesar de hoje ter sido colocado em assentis um médico, vamos ver quanto tempo é que lá fica. Vai fazer umas horitas, disse o Presidente da Câmara. Já pôs a sua posição, criticou mais do que propôs, mas pronto. Então é uma proposta a nível nacional, uma proposta de defesa do SNS, que é uma tomada de posição. Sim, é uma posição que não depende só da Câmara, não é? A defesa do SNS depende do Governo. Exatamente, mas nada depende só da tem que ser uma coisa um bocado mais complexa. Mas... E a nossa posição enquanto eleitos municipais também é essa de tomar posição, seja em relação à saúde, seja em relação à educação, seja em relação ao pacote laboral. Temos de tomar posição em relação a isso e os municípios saberem que nós estamos lá para os defender naquilo que também não é nas nossas competências, que vai para além das nossas competências. Vamos então agora para queixas mais concretas dos vossos municípios. Eu não falo sobre a saúde. Não podemos falar todos sobre tudo, mas se tem alguma coisa urgente para dizer, claro que sim, diga, minha amiga. Não, urgente não sei se é. Urgente é a saúde, de facto. Mas eu acho que devíamos ter a oportunidade de nos pronunciarmos sobre tudo, não é? Bom, se há problema que é nacional, é a saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Não é? É esse problema. As autarquias têm muito poucas competências nesta área, muito poucas. Competências que permitam transformar, não é? Mas que podem ajudar. Exatamente, mitigar algumas coisas. Agora é preciso dizer, o candidato Tiago Ferreira falava do regulamento de apoio aos médicos. Quantos médicos se fixaram com esse regulamento? Não temos informação que o Partido Socialista não nos fez chegar essa informação. É porque eu vi o regulamento, como sabe, eu vi o regulamento. Para já, o valor pecuniário era ridículo. Segundo, a quantidade da burocracia para os Pode quantificar já agora o quão ridículo era? O Tiago, é que é autor, diz, mas acho que era 600 euros. Não sou autor, foi feita uma proposta conjunta. Sim. Pronto, era para ser aprovado. 600 euros, 400 acho eu, ou 400 euros para a habitação. 400 euros. Para apoiar a subsidiariedade. Para apoio à habitação. Sim, nem paga um quarto. Bem, em Torres Novas já também nem sequer paga um quarto. Espero que falemos sobre a habitação, que é o problema fundamental. Se me deixar. Eu deixo. Vou só concluir, é muito rápido. Ninguém se fixou a dar 400 euros a um médico. E depois, era um rol enorme para o processo burocrático para se poder candidatar. Isto não pode ser assim ninguém se candidata a coisíssima nenhuma. Não é culpa nossa. Agora, é preciso, de facto, a autarquia pode e deve encontrar os meios suficientes, os meios necessários para mitigar o problema. Acho muito bem e terá o meu apoio se for coisas realistas, como é óbvio. Agora, outra questão é os grandes problemas do SNS. Isso nós Mas temos isso não cabe aqui de discutirmos a nível conselheiro. Cabe-nos a nós juntarmos a esse movimento que defende o Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Queres dizer alguma coisa sobre esta questão ou podemos passar para outro tema? Acho que centralmente, realmente, o problema da saúde é muito grave e o besílios da questão está aí, tem que ser tratado centralmente. Tem propostas concretas? Aflige-me muito, deixe-me dizer. Antigamente, os meus filhos nasceram em Tomar, os outros em Abrantes, agora nasce tudo na beira da estrada, é uma coisa fantástica.
É um problema que alguém tem que pegar nisso com muita Essa é uma consciência. preocupação, mas o que é que propõe o seu movimento Olha, para minorar estes eu problemas? acho que tem que ser centralmente resolvido esse problema. Portanto, é o governo que tem que Mas estou resolver. de acordo com todos os candidatos, se tivermos que ajudar, dentro das possibilidades, é uma situação Como é que a acha ver que podia ajudar? a fixar um médico. Olha, eu acho que nós formamos médicos no nosso país, vão para o Serviço Nacional de Saúde e passam para o privado logo de imediato. Eu acho que se devia criar uma obrigação deles ficar no serviço público X anos, pelo menos, para termos retorno do investimento, porque o investimento para fazer um médico é de todos nós. O Governo já está a pensar em algumas limitações, Pronto, mas de qualquer das então, formas, a nível conselho, o que pode fazer? A nível conselho, cada conselho vai ter que apoiar dentro das suas possibilidades e caso a caso, porque é mesmo caso a caso. Emprego. Tiago Ferreira, os serviços municipais admitiu, aliás, reformar o mapa de pessoal, porque, com o custo atual, que são 17 milhões por ano, segundo disse. Que poupança líquida projeta e o que é que vai fazer? Despedir pessoas? Não. Quando eu falei na questão de reformar o mapa pessoal, tem a ver com as FIAs. Isso tinha um contexto. Em período de final de mandato, o Partido Socialista decidiu fazer uma alteração ao mapa de pessoal e lançar concursos sem comunicar no seu site devidamente, não fez publicação, numa fase final. E, portanto, o que se pretende é que se perceba que se o município tem custos de 17 milhões de euros por ano em salários, nós temos de ter um serviço público eficiente. Nós podemos pagar os ordenados e valorizar as pessoas que lá estão, mas precisamos de reestruturar o organigrama. O custo é muito elevado? Acho que para o serviço que estamos a prestar à população é muito elevado. Ou seja, eu acho que estamos a alocar demasiado custos com o pessoal em setores que não trazem uma grande eficiência, como por exemplo estamos a falar da necessidade de reformular toda a área da intervenção territorial, do urbanismo, por exemplo. Nós tivemos cerca de 400 e tal processos que foram agora dadas respostas, dos quais quase 90% foram rejeições liminares. Portanto, o serviço de urbanismo, que é um serviço fundamental... Espera aí, deixe-me tentar perceber o seu ponto de vista. Como é que o PSD se propõe analisar, fazer, digamos que um mapa de quais são as pessoas que eu não estou a dizer quais são as pessoas que podem ser redistribuídas. Nós temos que fazer... Mas se distribui as pessoas e lhes paga o mesmo, a despesa vai ser igual. Certo, mas se nós tivermos mais eficiência e as valorizarmos, conseguimos ter capacidades de respostas nos serviços públicos. E por isso é que nós, em complemento com essa medida, queremos fazer uma auditoria muito importante, uma auditoria interna, não só ao Departamento de Urbanismo, como também ao Departamento de Intervenção Territorial, para conseguirmos realocar aquilo que temos em termos de organigrama do pessoal para dar a tal José Trincão Marques, faz sentido Deixe-me só isto que terminar, senão... Faz sentido este reparo dos gastos? Algumas coisas faz sentido, outras não. Eu não concordo que se despeçam pessoas só por despedir pessoas. Atenção, não concordo com isso, por princípio não concordo. Isso é demagogia que eu não disse. Agora estou a falar. Sim, mas estão a dizer que eu disse que ia despedir, não posso aceitar isso. Aqui a questão gasta-se muito, é preciso reduzir verba, desloca-se pessoas, vai ter que se corta nos ordenados ou... Estrutura-se. Posso concluir o que é que eu concordo com algumas coisas, atenção, não concordo é dizermos demagogicamente que vamos despedir pessoas e tal, sinceramente não concordo com isso cegamente. Sim, mas isso agora, também não que é necessário fazer uma reavaliação do organigrama e do mapa pessoal em vários serviços e não só no urbanismo, também noutros. Claro que é. E estou-me a lembrar, a educação ou a cultura tem falta de funcionários. A educação tem um problema. Normalmente, quem ocupa os lugares de auxiliares de ação educativa são pessoas já com alguma idade que faltam muito por razões de saúde ou têm trabalhos limitados por razões de saúde. Portanto, há necessidade de olhar para esse problema nas escolas, porque houve com a descentralização de competências. Portanto, passou a ser uma das competências do município e, portanto, há que olhar para esse assunto com atenção. Na cultura a mesma coisa, nós temos uma série de serviços museológicos em Torres Novas que, neste momento, têm falta de pessoal. Ou seja, temos museus de qualidade, vários, e não temos pessoal qualificado, aqui é ao contrário, até não temos pessoal qualificado, quadros superiores, para poderem garantir o funcionamento Como é que se resolve isto? Como é que se resolve isto? Lá está, com uma reavaliação
do mapa pessoal e do organigrama, ou seja, estratégia. cortando num lado e alocando ao outro. Ou seja, basicamente é isso. para si é claro onde é que é possível, caso seja eleito, intervir para tornar a Câmara mais racional a nível de gestão de É meios. necessário fazer uma Radiografia. é necessário fazer uma análise global, Sim. sistemática, conjunta, e ver onde é que há mais falhas. Eu identifiquei estas 2 ou 3, por exemplo, a Biblioteca Municipal. A Biblioteca Municipal de Torres Novas é um exemplo a nível distrital e até nacional. É um exemplo de bom funcionamento e é um exemplo que deve ser replicado noutros serviços. Mas também tem falta de algum pessoal. Portanto, há serviços que necessitam de reforço de pessoal e há outros serviços que até nem necessitam e as pessoas podem Então, ser qual é o seu alocadas. comprometimento para, caso ser eleito, quanto a este assunto? É reavaliar em termos de mapa pessoal, os locais e os setores que têm gente a mais E acha e os que também, têm gente a menos. tal não é? como diz o PSD, que 17 milhões é excessivo? Pois, eu como esta análise, eu não tenho números neste momento, não faço ideia, a palavra, se podia falar de 17 milhões ou 15 milhões, estaria aqui a fazer São demagogia. 17, Pronto, mas não sei. Agora, o que eu sei é que é necessário e importante fazer essa reavaliação. E a propósito do urbanismo e do Departamento de Intervenção Territorial, devem ser dois setores que devem estar intimamente ligados. O urbanismo deve estar ligado ao ordenamento do território e ao ambiente. Portanto, até há quem fala um conceito urbanismo, em vez de urbanismo cidade, urbanismo orbe, não é? Mundo. E, portanto, temos que nos adaptar a esse conceito de incluir nos serviços de urbanismo o planeamento do território em geral e até o ambiente. Portanto, é um dos setores que eu acho que é importante olhar para Muito ele e reavaliar onde é que, e que não está, na minha opinião, a funcionar como deveria estar. Pode funcionar melhor, tudo pode Claro que ser sim, melhorado, claro, não é? pode ser melhor, Mas ainda, este ainda bem, é bom foco, sinal. É um foco que E a tem que ser. normalização E a dos estudantes CDU, é muito importante. A desculpe, normalização, peço desculpa. a CDU o que é que propõe quanto à gestão camarária, quanto a esta gestão de despesa pública? Qual é o pensamento que tem sobre a situação? Em relação aos trabalhadores... Não, em relação à gestão da Câmara. À gestão da Câmara, mas em relação aos trabalhadores, certo? Em relação à despesa com os trabalhadores. Primeiro que nada, é preciso valorizar as próprias profissões dos trabalhadores da autarquia. São queixas comuns, por exemplo, terem uma função, terem uma formação e serem obrigados, entre aspas, a trabalhar em funções que não são as suas. É preciso dar condições aos trabalhadores para que exerçam bem as suas funções. Por exemplo, as oficinas da Câmara, que já estão prometidas há anos, em princípio era agora até o final de agosto que iam mudar, mas também já perguntei e o espaço é pequeno demais para aquilo que está indicado para ir para lá. Em termos de salários, as pessoas ganham é pouco, porque na economia local, se as pessoas ganhassem mais, também dinamizavam Eu percebo a própria economia. que está a defender a economia valorização local. do trabalho em termos de preço, ou seja, dar mais condições e maiores salários. Não, mas também Mas isso levanta-lhe um problema. Se Também for eleito e condições aplicar isso, vai ter que ir buscar dinheiro e financiamento. Aonde é que vai buscar? Pois, prioridades. É preciso estabelecer prioridades. Na gestão o orçamento para 2025 era 60 milhões. Se calhar destes 60 milhões, há uns quantos que nós não concordamos e que investiríamos de outra forma. Por exemplo, nas pessoas. Quais é que investiriam de outra forma? Nos equipamentos. Com quais é que não concordam e que Quais investiriam? investimentos que eu não concordo? Olha, por exemplo, as piscinas municipais, aquilo que está a ser feito e construída em leite cheia. Isso é um deles, mas acho que ainda não começaram a ser construídos, não começaram, mas que eu não concordo. Por exemplo, os elevadores para o castelo. O bairro digital é dinheiro do PRR, mas são 700 mil euros. Para quê? Não entra aí, não. Que afasta as pessoas do comércio, digitalizar. Então, Estou a perguntar sim, qual era o seu racional. Eu acho que o investimento deve ser em trazer as pessoas para a vida real, não é para levá-las para a vida digital. E depois a manutenção daqueles equipamentos também.
Estão ali agora Custa-lhe, aqueles machimbombos ali espalhados pela cidade e daqui a um ano fundem-se os LEDs, cai uma placa ou assim, custa dinheiro. Muito bem. E está com um ar a olhar para mim, quer dizer alguma coisa sobre isto, portanto eu já estou aqui quase intimidado. Tem que ser, Diga. temos que ter a dizer sobre tudo, não é? Assim, a Câmara Municipal tem alguns problemas. Ponto 1, vou tentar ser assim sintética. Tem um problema de liderança. Tem um problema de liderança. E de liderança do Presidente da Câmara e de liderança das chefias intermédias. Tem um problema de liderança. Depois tem um segundo problema que é fundamental, planeamento. Não há planeamento naquela Câmara. Eu sei do que falo, não há planeamento. Aquilo as coisas fazem-se porque sim, porque há fundos e a gente tem que aproveitar, mesmo que depois não os faça. Não há planeamento. É outro problema fundamental. Mas tudo isto gera uma desorganização e uma falta de aproveitamento de todos os recursos, incluindo dos recursos humanos. Portanto, isto tem que levar uma volta. Os vereadores têm que ser responsabilizados, têm que responder sobre os seus setores. Não é como nós assistimos nos últimos anos. Quem é a culpa? É dos serviços. A culpa é dos serviços. A culpa é sempre dos serviços. Enquanto que eu sempre fui defensora que o responsável político, mesmo que a culpa não seja sua, tem que assumir. Tem que assumir a culpa, não é dar a culpa para os outros. Assim tudo bem. Portanto, tem que haver aqui uma nova postura, a começar pelos representantes políticos. Nós não vamos exigir dos outros aquilo que nós não fazemos e que não damos o exemplo. Pronto. Eu, claro, também não concordo de maneira nenhuma que se despeça pessoas. Claro. Agora, nós temos ainda outro problema, que é a pirâmide do organigrama e dos funcionários da Câmara está invertida. Não é? Está invertida. Porque o que é que acontece? Não é? Nós não temos trabalhadores de base. Que estão a dizer que só há chefias, é? Não, é chefias e é quadros técnicos, não tenho nada contra, bem pelo contrário. Só que nós queremos tapar um buraco e não há um trabalhador. Isso. Nós queremos limpar as ruas, está bem que é da Suma, a gente sabe, já lá iremos, penso eu, mas não há. Nós contam-se pelos dedos os trabalhadores Helena Pinto, deixe e que ainda por cima são maltratados. Parte do princípio não concorda com esta análise. Análise de? Porque foram faladas várias coisas. Não, esta própria, que as chefias, há mais chefes do que de trabalhadores e por aí fora. Eu há pouco disse que é necessário rever e analisar o organigrama. Eu disse isso, não é? Logo de início. Isso não quer dizer que concordo com o que a Helena Pinto está a dizer. Concordo que é necessário rever. Agora, em que termos temos que ver. Eu falei, há falta de quadros nas escolas, nos museus, e se calhar há excesso noutros lados. Portanto, isso tem que ser visto. Sim, mas a Helena está a falar mais na própria gestão interna da Câmara. A questão da gestão é fundamental. Isso é evidente. A questão da gestão é fundamental. Isso é quase, é também uma questão política, mas também é uma questão de gestão empresarial, chamamos assim, que a Câmara é uma empresa, não é? E, portanto, é evidente, estou de acordo com regras rigorosas de gestão. Estou de acordo com regras rigorosas de gestão. Vamos aqui a algumas coisas... E transparência também, é muito importante. Coisas muito práticas e muito a nível do município, porque consultando, enfim, as queixas pelas camarárias, verifica-se isto. Há queixas recorrentes, o Conselho enfrenta ervas muito altas, pragas de baratas em zonas residenciais. Como é que explica esta situação de queixas constantes? Isto apesar de haver o portal da queixa e por aí fora, como é que explica que se mantém esta situação tanto tempo? Estão-me a perguntar a mim? Vamos lá ver. Em relação temos que distinguir as pragas das baratas, da questão de ervas e do outro tipo de limpeza. Claro, quando se fala, eu quando falo de cortar ervas, para mim isso não é limpeza. Limpeza, eu por exemplo, junto à PSP, do outro lado da estrada, há umas arcadas que servem de acesso a um banco. Aquilo é um cheiro que não se pode lá estar. E à junta de freguesia. E em vários sítios, quer dizer, é necessário e o chão está encardido. Portanto, o mármore do chão está encardido. Sim. Portanto, é necessário, isso para mim é limpeza, certo? Estou a dar um exemplo de limpeza. Outra questão é a questão das ervas e eu acho que eu fui um dos autores, que foi aprovado por unanimidade, toda a gente votou a favor. Há cerca de 4 ou 5 anos, não sei, eu tenho aqui a ata, não me recordo agora quando é que foi, em que decidimos interditar
o uso do glifosato, que está proibido nos Países Baixos, na Bélgica, França, o presidente Emmanuel Macron já fez uma moratória por mais um ano ou dois, toda a gente anda nisso, pronto. Mas o que é certo é que está provado que é cancerígeno e existem alternativas mecânicas, existem alternativas Mas ao falar disso, térmicas. está a fazer uma ligação com a limpeza das ervas? Sim, estou. Ou Que seja, está a é ser necessário, usado eu também reconheço que é necessário investir mais no corte das ervas. Eu não lhe vou chamar limpeza, porque uma erva não é uma coisa suja. É uma limpeza de arbustos, como é a limpeza das matas. Eu não É chamo uma limpeza. Limpeza é de sujidade. Pronto, Limpeza mas foi neste aquilo que eu falei contexto há é uma pouco. limpeza, como se limpa as florestas. Tudo bem, eu não utilizo o conceito de limpeza. Muito bem, mas está Utilizo entendido, o está conceito de entendido. desmatação, essa limpeza é diferente, não é? Pronto, mas eu concordo, é uma questão terminológica, semântica. Sim, sim. Agora, concordo que se deve reforçar os meios alternativos ao uso do glifosato, por exemplo. Aliás, a empresa Bayer, nos Estados Unidos da América, tem vindo a ser condenada em milhões e milhões de euros de indemnização a Sim, vários em trabalhadores, Portugal, como infelizmente, continua-se a como usar- aconteceu com as tabaqueiras aqui há uns anos. Continua-se a usar Como aconteceu com as substâncias tabaceiras aqui há uns Só claramente dizer proibidas. 3 segundos. Diga. Eu preciso dizer uma Durante mais coisa. 5 anos deixaram ficar o glifosato. É assim, Diga. há produtos químicos alternativos, há a queima, é assim, é limpeza. Porque eu moro numa zona de Torres Novas, que é o Bom Amor, e já não é a primeira vez que ouço queixas de gente que no meio da erva tem erva muito alta, e mesmo dentro de Torres Novas existe uma fase do ano que é carraças por todo o lado. Isso põe em perigo a saúde pública. É assim, é feio, ainda há bocado dei uma volta por Tomar, eu não vejo meia erva. Nós em Torres Novas tivemos todo o tempo ervas, só agora é que começaram a limpá-las. Pá, quem limpou agora deviam E Tomar interditou o mecanicamente... glifosato. Portanto, o problema não é do glifosato. O problema é que não foram aplicados meios. Tomar interditou o glifosato. Lisboa, Porto, Pronto, Coimbra, Faro mas interditaram o tem uma glifosato. alternativa Totalmente. para resolver o Não é? assunto. É reforço de verba. Eu só queria dizer, é o 3 glifosato é para segundos. tirar a erva. de qualquer Estamos muito forma. desequilibrados em relação ao movimento pela terra. O glifosato é para acabar com a erva, para desmatar, para limpar, chamemos-lhe o que quisermos. E acaba com tudo, até com a nossa saúde. É pá, isso é o glifosato e tanta coisa que comemos, Certo, mas não mas- vamos por aí. Sim, mas esta Vamos está por aí. claramente Esta está identificada como claramente, cancerígeno e não a Europa usa- já se usa proibiu. glifosato, também sou a favor de não usar produtos Sim. com glifosato. Mas há alternativas químicas Pronto, aí que concordo. têm a mesma eficácia. Há a queima das ervas, há o corte das ervas. Antigamente já se fazia isto, eu já tenho mais de 30 anos, ou 40, e nunca vi Torres Novas com a quantidade de erva. Epá, dá um ar de abandono, está feio, está triste. Nós temos um concelho politicamente depressivo. As pessoas abandonam tudo, as pessoas não... Epá, é uma tristeza. Eu lembro-me de há alguns anos atrás, isto tem que levar uma grande volta, o nosso centro histórico morreu, nossas freguesias estão lá, onde tudo está por ali, tudo anda porque tem que andar, mais nada. Nós temos que olhar para aquilo como a nossa casa alargada e fazer o que tem que ser feito. E eu, na minha opinião de fora, e eu sou estreante nestas coisas, acho que o urbanismo é o maior travão a tudo em Torres Novas. O urbanismo quer dizer o quê em O termos gerais? urbanismo, o departamento do urbanismo... Construir casas não é um travão. não deixa, não se constrói, está à espera de uma decisão 4 anos. As pessoas Isso é um abandonam. problema de burocracia. É um problema daquele departamento Não e é que ninguém resolve. Eu penso que foi feito uma auditoria ao urbanismo, ninguém soube, não Proposta é do Bloco de segredo. Esquerda, aprovada por unanimidade. Mas ninguém sabe. Os torrejanos gostam de ter feedback do que se passa na sua casa. Aquilo, o nosso concelho é a nossa casa. Mas olha, o nosso tempo, Diga. nem demos por ele, mas passou. Mas Já ainda passou. assim, e para terminar, vou fazer uma pergunta a cada um, que é a mesma, e já que está com a palavra, aproveito. Posso acabar? Então, Pode, mas... o urbanismo, primeiro é o investimento. Em todo o lado, se não houver investimento, todo o tipo de investimento, desde que não seja poluente e tenha condições, as pessoas vêm, dão empregos, não pode ser escravatura, mas está estipulado o ordenado mínimo e daí parece que quase ninguém passa, mas pronto. Ao vir para cá o investimento, criam-se empregos, cria-se necessidade de habitação acessível. Não há habitação, as pessoas a ganhar um ordenado mínimo não podem pagar 1000 euros de renda. Isto é uma utopia. Isto tem que levar uma grande volta.
O Mas para haver urbanismo... uma grande volta tem que ser feitas propostas concretas, não é concretas, só claro, dizermos que é preciso dar uma volta. Não, não é? mas isto é só Pois, é preciso os apresentar, tópicos, se for eleita, vai ter que Pronto, ter exatamente. propostas concretas para os seus municípios. O urbanismo, para mim, se mexer no urbanismo, se lhe der uma grande volta, se agilizar e se acabar o empurrar de responsabilidades sempre para alguém, porque não há ninguém que dê a cara, não há ninguém que ajude a resolver nada, é assim, uma Câmara tem que estar para servir a população. E a população em Torres Novas está a quilómetros da Câmara, dos serviços, de tudo. A Câmara não está a funcionar para a sua população. E tem que estar, tem que haver proximidade. Eu garanto-lhe que se eu for eleita, Era isso que eu lhe queria perguntar. vou tratar Torres Novas e todas as freguesias de igual forma. Uma das coisas que eu gostava muito de ver implementada, e vou lutar por isso, é o TUT, o nosso TUT, chegar a todas as freguesias. Especifico o que é o TUT para quem nos está a ver e que não está... Transporte urbano torrejano. Sim. Que quem está ao pé das coisas tem TUT, quem está longe continua longe de tudo. Portanto, a sua primeira prioridade nos primeiros 100 dias será essa? Criar uma harmonia e uma igualdade para as pessoas que estão tão mas longe. é o TUT, já é uma coisa concreta. O TUT Agora é uma coisa que prometo que vai chegar a todos os cantos do Conselho. Ainda bem que fica aqui registada a sua promessa. E porquê? Não, mas eu peço que conclua, por favor. Vou. Porque mesmo a nível de saúde, em vez do médico ir lá, ter lá só uma pessoa, as pessoas têm acesso, as pessoas de idade não têm dinheiro, as reformas são miseráveis, não têm nada compromete-se, se for eleita, a reforçar... Prometo que é uma das medidas que tomo imediatamente. Muito bem. Vamos então fazer essa mesma pergunta. Se for eleito, os primeiros 100 dias, a sua prioridade vai para onde? Também vai para o urbanismo, vai para a organização do mapa pessoal. Mas para alguma coisa em concreto, ou seja... A organização do mapa pessoal, volto a Ok. repetir, simplificar procedimentos. Não, isso já são muitas coisas, só Não, aqui uma. simplificar procedimentos no urbanismo. Porque o urbanismo é um setor-chave do funcionamento da Câmara, não é? E, portanto, há que simplificar procedimentos. Há que agilizar. Tem que se analisar e simplificar e agilizar. Portanto, se me está a perguntar, uma das medidas é essa. Muito bem. Uma das medidas Ana é Pinto, essa. nos primeiros Já 100 agora dias... também transparência. Exatamente. O Bloco de Esquerda primeiros 100 dias, apresenta as qual é a suas sua primeira prioridades. medida Só mais... queria dizer uma coisa. Eu concordo muito com aquilo que o candidato Trincão Marques acabou de dizer, que cheira mal aqueles sítios, não é? Mas reparem nisto. Isto é que temos que reparar. 700 mil euros de dinheiro público, não é verdade? Porque o dinheiro europeu é público e não há dinheiro para fazer uma casa de banho. Isto é que nós temos que nos interrogar. São estas, às vezes, estas pequenas opções. Pronto. Qual é que é a sua proposta para os primeiros 100 dias? Aquela Habitação. Que Habitação. Habitação pública em Torres Novas. Nós andamos desde 2000, não me quero que me falhe a memória, penso que foi em 2018 que aprovámos a Estratégia Local de Habitação. Até foi o maior falhanço do Partido Socialista. Essa é a área de intervenção. CDU, os primeiros 100 dias, a sua prioridade, a sua primeira medida. Por acaso nós até temos um lema que é tratar o Conselho todo por igual, em Sim. que a ida dos estudos a todas as freguesias também está incluída e não só isso, acabou mas de ser eleito Presidente da Câmara, mas qual é a também primeira medida nos primeiros 100 dias? da habitação. Primeira medida nos primeiros 100 dias. Olha, tenho de me virar para o associativismo e o apoio ao associativismo, que são o elo de Muito ligação bem, às está populações. esclarecido. Sua primeira prioridade. Se é isso. Finalmente. A minha primeira prioridade é uma auditoria interna à Câmara Municipal com foco no urbanismo e no Departamento de Intervenção Territorial, porque temos que fazer um plano urgente de intervenção no território para acabar com isto que a nossa candidata aqui disse também do Movimento pela Nossa Terra, desse sistema depressivo que Torres Novas entrou. Muito bem. Meus caros, agradeço, não conseguimos, e eu avisei-vos que corríamos este risco de ir a todas as questões. Agradeço a vossa disponibilidade, despeço-me com a esperança de que este nosso debate tenha ajudado a si, que vai votar no dia 12, a tomar uma decisão, pelo menos, mais informada para o seu concelho. Foi bom tê-lo desse lado e fico por aí, fica bem.